Hello students, how are you? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Lembrando que nós estamos juntos nessa missão, ok? Vamos se cuidar para que em breve estejamos todos juntos. Pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de inglês. Lembrando, faltam apenas 2 temas para nós terminarmos o nosso Book 2. Hoje nós vamos estar falando de indefinite articles e definite articles, ok? Pessoal, o que são artigos? O que são os articles? Sempre lembrando, os artigos são palavras que precedem os substantivos, podendo determiná-los ou indeterminá-los, certo? Hoje nós vamos falar sobre os artigos indefinidos. Hoje não, nessa primeira parte, certo? Os nossos artigos indefinidos, a, an. Então, portanto, ele não vai determinar o substantivo que estiver o acompanhando. Vamos ver mais sobre isso. Os artigos indefinidos no inglês, pessoal, são o a e o an. Sempre lembrando, a e an significam a mesma coisa, ambos. Uma. Não é que um significa um e o outro significa uma. Não, os dois significam uma e o outro uma. Mas, se eles significam a mesma coisa, qual a diferença entre eles, então, né? Lembrando também, pessoal, que um e uma nós sempre vamos utilizar antes de substantivos no singular e que sejam contáveis. Então, nós sempre vamos utilizar para falar de uma coisa apenas e que essa coisa seja contável. Vamos às diferenças, então. Pessoal, o an é utilizado antes de substantivos no singular que se iniciem por som de vogais, ok, pessoal? Por que nós dizemos sons de vogais? Porque nem toda palavra no inglês que começa com vogal tem som de vogal, certo? E sempre lembrando, como a teacher especificou aqui o H, né? O H não pronunciado, ou seja, o H não audível. Por que ele está querendo dizer isso? Porque nem toda palavra que começa com H, pessoal, tem o som de H mesmo, que é aquele R, certo? No inglês, algumas palavras começam com H, mas elas têm som de vogais. É por isso que ele pede para que nós utilizemos o N agora. Lembrando, pessoal, que isso é uma revisão, porque vocês já viram isso no 9º ano, certo? Vocês passaram aí um bimestre inteiro falando de I am, até cansar, mas ele está aqui de volta de uma maneira mais sutil para nós. Vamos falar do a agora. Gente, o a é utilizado antes de substantivos no singular, claro, que se iniciem por som de consoante. Por que som de consoante? Porque nem toda palavra que começa com consoante tem som de consoante, certo? Lembrando, pessoal, por H, quando este for pronunciado ou por vogais que tenham som de consoantes, né? Ele deixou bem específico aqui para nós. Então, por que a teacher está falando aqui? Nós temos alguns exemplos. A dog, dog tem som de consoante, um cachorro. A beautiful girl, beautiful tem som de consoante, o B ali está presente. A book, book tem som de consoante. Mas, olha só onde nós chegamos aqui. Cavalo. Cavalo em inglês, pessoal, eu não pronuncio horse, eu pronuncio horse. Por isso que eu utilizo o A antes do horse aqui, desse H, porque é um H audível, é aquele H que eu posso falar, certo? Ele não tem aquele som de O, não, ele tem som de R. Então, horse. Nesses casos, eu sempre vou utilizar o A. A heavy metal band, for example, lá o meu heavy tem som de R, certo? E aqui nós temos algumas exceções, university e uniform. Por que nós temos aqui as duas palavrinhas que começam com U? Porque apesar delas começarem com a letrinha U, no som fonético dessas palavrinhas, nós não precisamos se aprofundar nisso agora, nessas regras, elas não têm um som de U exatamente. No som fonético dessas palavras, na construção delas, o som que está por trás é de uma consoante ou de uma semivogal. Por isso, nós não utilizamos o N, né, com essas palavrinhas, porque apesar delas começarem com vogal, elas não têm som de vogal. Mas calma, não fixem nisso, não fixem nessa regra. Vocês já sabem que antes de palavrinhas como university e uniform, eu tenho que utilizar o A e não o N.
Gente, então vamos ver aqui as exceções que o H não é audível, certo? São 4 palavrinhas no inglês em que o H não é audível, ou seja, aquele Hzinho que começa com H, mas ele tem som de vogal. São nesses casos que nós vamos utilizar o N, ok, pessoal? Então aqui nós temos air, honor, our, honest. Vocês perceberam que em todos esses casos eu nunca pronunciei hair, our, honest, honor. Não, pessoal. Tem som de vogal, por isso que eu utilizei an. Então, an air, an honor, an our, an honest. Essa é a forma correta. Já as exceções, pessoal, quando nós falamos aqui das palavras que começam com o som, né, de consoante, que começa por vogal, mas o som é de consoante, nós temos aqui as exceções, como university, European couple, one-story house, uniform. Então, pessoal, todas essas palavrinhas aqui que a teacher colocou para vocês, elas começam com vogal, porém no som fonético, na forma de pronunciar, elas não começam com vogal, elas começam com som de consoante, ok? Lembrando, vocês não precisam ficar presos a isso, mas vocês vão gravando essas coisinhas aos poucos. Então é por isso que antes de palavras como university, Europe, European, one, uniform, nós vamos utilizar sempre o artigo a, ok? Gente, agora quando nós falamos de algo que determina o substantivo, certo? Ou seja, ele reforça, ele especifica a ideia de que um substantivo foi mencionado anteriormente. Esse cara nós chamamos de artigo definido, ou seja, quando ele define, ele não possui variação de gênero e número. É o famoso D do inglês, pessoal. É o famoso o, os, a, as. Então, pessoal, olha só. The girls has just arrived. As garotas acabaram de chegar. Mas espera lá. Gente, the eu utilizei quando o substantivo está no plural. E embaixo, the girl has just arrived. A garota acabou de chegar. Usei no singular. Então, ele pode ser utilizado tanto quanto o substantivo está no plural, quanto, né, ao singular. Então, gente, não tem segredo para a utilização do the, certo? Sempre lembrando, the girl has just arrived. Mas eu estou falando de qualquer garota ou estou falando de uma garota específica? Toda vez que nós utilizamos o artigo de, nós estamos determinando o substantivo. Então, é de algo que já foi mencionado antes, ou seja, é de uma pessoa específica, é de algo específico. Em quais situações nós vamos utilizar o artigo de, pessoal? Antes de nomes geográficos como mares, desertos, canais, oceanos, polos, golfos, grupos de ilhas, cadeias de montanhas, the Amazon River, o rio Amazonas, the Sahara Desert, o deserto de Saara. Então, pessoal, sempre nessas ocasiões nós vamos utilizar o artigo de. Também estaremos utilizando antes de nomes de locais públicos, como cinemas, teatros, hotéis, restaurantes, clubes, museus, bibliotecas e galerias de arte. For example, the Banco do Brasil Bank. Então, o Banco do Brasil. The movies, ok? Também estaremos utilizando antes de famílias e nacionalidades, como assim? The Brazilian, o brasileiro. The American, o americano, ok? Sobrenomes, The Smiths, ok? Então, os Smiths. Nomes de países compostos, The United States, certo, pessoal? Os Estados Unidos. The Bahamas, as Bahamas. Então, nessas situações. Certo, pessoal? Pessoal, quando nós falamos de definite and indefinite articles, é isso, ok? Não tem segredo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando no Class App, ok? As nossas atividades relacionadas aos indefinite e definite articles estão na página 254, página 255, página 257, ok? São esses exercícios que vocês vão me entregar na próxima semana, na terça-feira, ok, pessoal? Então, a teacher vai deixar lá as páginas marcadinhas no Class App e na próxima terça-feira vocês vão me entregar esses exercícios, ok? Lembrando,
Vocês vão enviar fotos, ok? Enviem fotos no ClassUp mesmo da conclusão dos exercícios e a teacher vai passar a correção na terça-feira mesmo, ok, pessoal? Tenham uma ótima noite, have a nice night, se cuidem e estamos juntos nessa. We're all in this together. Bye bye, babies.